Fala galera! Hoje a gente vai conversar sobre os anfíbios e os répteis. Então esses grupos de animais que agora estão começando a invadir o ambiente terrestre até definitivamente ficar no ambiente terrestre, que é como é o caso dos répteis, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse grupo, vamos dar uma olhada rápida nos tipos de adaptações desses animais agora a esse estilo de vida tão diferente tão diferente do estilo de vida dos peixes, tá? Que a gente viu nas aulas passadas. Beleza? Vamos começar pelos anfíbios. Então, os anfíbios, o nome anfíbio, tá? Anfi quer dizer duas, bios quer dizer vida. Então, esses animais eles se caracterizam por ter uma vida dupla, ou ter duas vidas. Embora tenham duas vidas, eles ainda são altamente dependentes da água. Tá? Mas espera aí, Marcel, como assim história de duas vidas altamente dependentes da água? Que história é essa? Bom, é o seguinte, esses animais eles têm duas vidas porque eles nascem na água, tá? Eles têm uma forma larval que é chamada de girino, e esse girino ele se desenvolve na água. Então eles dependem da água para nascer, eles dependem da água para a reprodução. Tanto que eles dependem da água para a reprodução, que o tipo de respiração do girino é uma respiração branquial, diferente do adulto, que tem um pulmão, a gente vai falar com mais detalhes, mas tem uma respiração pulmonar, uma respiração cutânea, uma respiração bucofaringiana, olha só, mas a respiração desses animais, enquanto larva, né, enquanto girino, a respiração ela é branquial, eles têm brânquias. Outra coisa que caracteriza esses animais é que quando eles ainda são girinos, o excreta nitrogenado deles, ou seja, o que eles eliminam como resultado da digestão das proteínas, né? O excreto nitrogenado deles é amônia. Após eles crescerem, após eles invadirem o ambiente terrestre, né, saírem da água e ir para a terra, eles eliminam ureia. Então tem uma diferença muito grande entre a forma larval e a forma adulta. Tanto é que se tu comparar um com o outro, são animais que parecem completamente diferentes, tá? Mas eles são o mesmo grupo, eles ainda estão no caminho de transição para a vida terrestre, tá? E essa transição vai ser alcançada lá nos répteis, tá? São divididos em três classes, as três classes elas estão aqui em cima, bem bonitinhas, que são os anuros, sapo, perereca e rã, os mais conhecidos de todos, né? Na foto nós temos um sapinho, a diferença básica entre o sapo, a perereca e a rã se dá nas mãos. O sapo, olha, na realidade nas pernas traseiras, então se a gente olhar aqui, ó, a perninha traseira do sapo não há nenhuma modificação, como se fossem dedos completamente bem formados aqui. Na perereca, nós temos ventosas nas pontas dos dedos. As ventosas ajudam ela a se fixar, a subir, escalar árvores e coisas do tipo. Já a rã, ela possui uma membrana interdigital entre as patas para facilitar a natação, ok? Então a perereca, a rã não são a esposa do sapo, não. Existe sapo macho, sapo fêmea, perereca macho, perereca fêmea, rã macho e rã fêmea. Outra classe que nós temos são os urodelos. Os urodelos são as salamandras, tá? O oxolote. Então, esses animais, eles são são urodelos. Então nada mais são do que sapos com rabinhos, olha só. São sapos com rabinhos. Eles permanecem com o rabinho na vida adulta. E menos conhecido da gente, bem menos popular, é a gimnofiona ou a cecília, que essa que não é cobra, né, mas semelhante a uma cobra, esse bichinho aqui que vive enterrado, a gente pode ver que ele está brilhoso, ó, mas ele não tem escamas, que nem as cobras. Então isso aqui é um anfíbio. Outra mudança bastante grande nesse grupo de animais em relação aos peixes que nós vimos nas aulas anteriores, ou na aula anterior, é o coração deles. O coração dos peixes ele tinha um átrio e um ventrículo. A circulação era simples, ou seja, o sangue passava uma única vez nesse coração e ela era completa. O sangue arterial e o sangue venoso, ou seja, o sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico não se misturavam, diferente dos nossos amigos sapos aqui. Então olha só a diferença.
os anfíbios, como um todo, eles apresentam 2 átrios e um único ventrículo. Então, vamos ver aqui, ó, do lado direito do coração, ó, esse aqui é o lado direito do coração, só passa sangue venoso, ou seja, sangue rico em gás carbônico. E do lado esquerdo, só sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Então, olha, o sangue vem do corpo, passa pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para o pulmão, do pulmão, né, ele passa para o pulmão, pela pele, mas vamos guardar o pulmão aqui, ó. Do pulmão ele passa para o átrio esquerdo, do átrio esquerdo ele passa para o ventrículo, do ventrículo ele é bombeado de volta para o corpo e segue todo o seu caminho. Mas, como no ventrículo nós não temos uma segmentação, o sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico se misturam. Isso faz com que o animal perca a eficiência, não seja tão eficiente essa circulação dele, ok? Então, essa é uma grande diferença, tá, entre os peixes e os anfíbios. Agora o coração já tem 3 cavidades e a mistura de sangue venoso e sangue arterial. Portanto, como o sangue passa 2 vezes no coração, essa é uma circulação dupla, passa 2 vezes no coração e incompleta, porque há mistura de sangue. Beleza? Outra coisa, os pulmões desse animal, eles são pulmões aqui chamados de sacudiformes, são pulmões bem primitivos ainda, eles estão se adaptando a essa vida terrestre. Então, eles usam o pulmão para respirar, embora não todas as espécies. Tem uma espécie no lago Titicaca, por exemplo, que a respiração dela é basicamente cutânea. Então, nós temos a pele aqui, entra o oxigênio, passa direto para a circulação, enquanto é eliminado o gás carbônico. É uma maneira de complementar a ineficiência ainda do pulmão. Esse pulmão não é tão eficiente, ele não consegue suprir toda a necessidade de oxigênio que esse animal tem. Eles ainda conseguem respirar pela bucofaringe, pela boca e pela faringe eles conseguem realizar trocas gasosas. Eles ficam engolindo ar, e nesse engolir ar eles conseguem fazer uma troca gasosa ainda pela boca e pela faringe, que é uma região também ricamente vascularizada. A excreção no girino, como a gente falou, é bem diferente. O rim é torácico ainda, então ele elimina a amônia, e já no adulto é rim metanéfrico, já elimina só os fluidos, os metabólitos do sangue, tá? E ele elimina a ureia. E uma coisa interessante dos sapos é que, como eles vivem no ambiente aquático ainda, como eles são altamente dependentes do ambiente aquático, tanto para a reprodução quanto para o modo de vida em si, a reprodução deles, né, ela está ligada diretamente na água. Então, como é que acontece? Nós temos aqui, ó, o macho e a fêmea, e a fecundação ela é externa ao corpo desse animal. Então a fêmea se posiciona, o macho dá um apertão nela, dá uma chegada nela, dá uma apertadinha nela aqui, e que é esse abraço tem o nome de amplexo nupcial. É liberado os ovos na água e o macho libera o sêmen em cima para poder fecundar. O ovo fecundado vai gerar um embrião, desse embrião vai gerar um girino, que vai sofrer toda a metamorfose, surgimento das patinhas traseiras, começando a surgir as dianteiras, diminuindo aqui, ó, a cauda, até gerar o adulto completo e o ciclo estar encerrado. Beleza? Então, os anfíbios, eles têm a vida ligada ao ambiente aquático por basicamente 2 motivos, né? Primeiro, que a reprodução deles é dependente da água, eles dependem da água para se reproduzir, e outra, que como o pulmão deles é primitivo, eles precisam complementar a respiração pela pele. Isso faz com que a pele deles seja extremamente fina, extremamente delgada, delicada, ele não tem cobertura nenhuma, o que a gente chama de pele nua. Ele não tem escama, ele não tem pena, ele não tem pelo, ele não tem nada, é uma pele nua.
A vantagem de ter uma pele nua é que a respiração ela acontece muito bem, muito fácil, inclusive. Nós não conseguimos respirar pela pele, tá? Só que tem uma desvantagem. Como a pele é extremamente fina, extremamente delgada, ele desidrata muito fácil. Eu tenho um exemplar de sapo guardado aqui, que eu encontrei no meio do campo, coitado, se desidratou. Acho que as poças d'água secaram, ficaram muito longe, ele estava migrando, e no meio do campo ele deu um passinho aqui, tá lá mumificado, completamente desidratado, uma múmia mesmo, encontrei no meio do campo, seco. Porque a pele dele é muito fina, favorece muito a perda de água. Ok? Então, de anfíbios aqui, vamos para os nossos amigos répteis. Os répteis, eles são os ofídeos, cobras, os lacertídeos, lagartixa, lagarto, camaleão, os quelônios, as tartarugas, caga do jabuti, os crocodilianos, o crocodilo, o alligator, o gavial, tá? Então, esses animais são os representantes dos répteis. Todos esses animais têm como característica uma pele grossa, espessa, tá? Que é o que proporcionou basicamente o sucesso desses animais em ambiente terrestre. Outra característica desses animais muito marcantes é o coração. O coração agora já tem 4 cavidades, só que não são totalmente fechadas, tá? Então, olha aqui, eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos. Só que entre os ventrículos aqui, ó, começo a formar o septo de Sabatier, só que ele não se fecha. Como ele não se fecha, eu vou ter a mistura do sangue rico em gás carbônico com sangue rico em oxigênio. Aqui também é igualzinho a circulação dos anfíbios. A diferença é que eu tenho uma cavidade a mais agora, eu tenho uma câmara a mais agora. Então, mesmo eu tendo essa câmara, ela não está completamente fechada, completamente independente, mas ainda haverá a mistura de sangues. Como eu tenho o sangue passa 2 vezes no coração, o sangue vem do corpo, do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito para o pulmão. Pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo. E assim vai indo, tá? Sendo a mistura de sangue ocorrendo aqui no nosso ventrículo, tá? Tanto direito quanto esquerdo tem uma comunicação, eu tenho isso aqui. Isso acontece em tartarugas, cobras e lagartos. Em crocodilos é diferente. É diferente por quê? Porque esse corpo aqui, ó, esse ventrículo é completamente fechado. Completamente fechado. Então o sangue que passa aqui, ele não se mistura com o sangue que passa aqui. Ou seja, o sangue que passa do lado direito não se mistura com o sangue que passa do lado esquerdo. Verdade? Quase. Quase verdade. Ele não se mistura no coração, mas nas artérias da saída nós temos uma comunicação entre as artérias, que é o forame de Paniza, que favorece essa comunicação. Então, independente se for tartarugas, cobras, lagartos ou crocodilos, ou crocodilianos, a circulação dos répteis ela é dupla e incompleta, porque há mistura de sangues. Beleza? Uma coisa legal que a gente tem que saber dos répteis é que ele não é um grupo que a gente pode dizer assim, de maneira bem simples, de maneira bem direta, um grupo puro, tá? Por quê? Porque os répteis, eles são geneticamente ligados às aves. Então, se a gente fosse separar, fosse fazer a coisinha direitinho, nós teríamos uma classe dos ofídeos, uma classe dos lacertídeos, uma classe dos quelônios, uma classe dos crocodilianos e uma classe das aves. Há uma ligação muito grande a esses grupos. Só que, como está segmentado, tá? Então, essa não é uma classificação pura. Tem erros nessa classificação. Então, nós temos répteis e aves separados, quando na verdade eles são um único grupo. Ok? Mas vamos ver as características que fizeram com que esses animais conseguissem conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Que esse é o grande passo evolutivo, essa é a grande importância desse grupo. Tá? Ele que dá
o passo para a diversidade de todos os seres vivos, né? Na realidade foi dado pelos anfíbios, né? O primeiro passo para a gente ter essa diversidade de vida fora d'água, mas eles dão um passo definitivo. A partir deles, a vida fora d'água, a vida independente da água, né? Para a reprodução, se tornou possível. Então, por que se tornou possível com os répteis e não com os anfíbios? Primeiro, porque eles têm um pulmão mais eficiente, tá? Então eles conseguem retirar todo o oxigênio que eles precisam através desse pulmão, esse pulmão parenquimatoso. Então eles conseguem tirar tudo isso através do pulmão deles. Outra coisa é que a pele é extremamente grossa e queratinizada. Eu posso ter agora lagartos vivendo no deserto, por exemplo, cobras vivendo no deserto, répteis, como todos, vivendo em ambientes desérticos, com pouca água, ambientes com secas prolongadas. Por quê? Porque ele não vai desidratar pela pele. Então, ele não vai secar, não vou encontrar ali no meio do campo, que nem encontrei um sapo, um lagarto mumificado porque se desidratou. Não, tá? A pele dele é tão queratinizada, tão forte, que evita essa perda d'água, praticamente impermeabilizada aquela camada de pele deles, tá? Alguns chegam a ter placas, né? Como o caso das tartarugas, os crocodilianos, jacarés têm placas ali de queratina nas costas, tá? Então, isso impede a perda de água por transpiração. Outra coisa que é um passo evolutivo muito grande é o ovo com casca calcária. Agora, eu não preciso da água para me reproduzir, mas eu tenho que imitar, eu tenho que desenvolver uma maneira de eu ter um ambiente aquático, nem que seja um pouquinho. Então, um ovo com uma casca calcária, um ovo resistente, um ovo que suporte de desidratação é fundamental para isso. E além disso, eu tenho desenvolvimento de alguns anexos embrionários. O que é isso? São estruturas que permitem a vida do embrião dentro desse ovo, tá? Um desses anexos embrionários, né, é o âmnion, que está presente até lá na nossa mãe, sabe? Quando rompe a bolsa, é a membrana, é o âmnion, tá? Tem um líquido amniótico dentro. Então, ele simula o ambiente aquático. Eu tenho o córion, que é uma membrana que reveste todo por fora, uma proteção, e eu tenho um alantoide, que faz troca gasosa e armazena excretas nesse animal. Outra coisa importante desse grupo é a maneira que eles eliminam os seus excretas nitrogenados. Porque, olha só, a amônia é muito tóxica. Então, se eu eliminar a amônia dentro do ovo enquanto eu ainda estou me desenvolvendo, se eu eliminar a amônia, essa amônia vai acabar me matando, tá? É muito tóxico, precisa de muita água. Então, além de ser tóxico, eu não tenho uma quantidade de água disponível muito grande. Então, não posso eliminar a amônia. Ureia, ela precisa de menos água, a toxicidade dela é menor, mas o tempo que eu vou ficar dentro do ovo e o acúmulo de ureia pode acabar me matando. E eu também não tenho muita água disponível. Então, o que eu posso eliminar? Ácido úrico. Eu praticamente não preciso de água para eliminar ácido úrico e a toxicidade dele é extremamente baixa, praticamente não tóxico. Então, eu elimino o ácido úrico porque dentro do ovo não tem como me matar, não vai ser tóxico para mim. Então, a excreção deles é por ácido úrico. E a fecundação, né, obviamente é interna, não tem como a mãe liberar os óvulos na areia e o pai ir lá fecundar, né? Liberou os ovos na areia, já era. Então esses animais são ovíparos, tá? Com fecundação interna, tá? Alguns são ovovivíparos, os ovos são guardados dentro do corpo da mãe, só eclode e sai o ovinho de dentro do animal, tá? Mas o sucesso evolutivo desses animais se deu basicamente pela pele grossa queratinizada, pela fecundação interna e pelo ovo com casca calcária e esses anexos embrionários que possibilitaram agora que os tetrápodes conseguissem se aventurar nesse ambiente terrestre. Show de bola, gurizada! Então eu espero que tenham gostado. Hoje a gente fica por aqui. Até a próxima. Valeu!